Você já se ajoelhou diante de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida com o coração em pedaços, pedindo um milagre que parecia impossível? Já sentiu aquela mistura de fé e desespero, como se cada lágrima que caía fosse uma súplica silenciosa? Para Osu. Se você conhece a dor de esperar por algo que o mundo diz ser improvável, ou até impossível, então essa história pode falar direto ao seu coração. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender. Durante anos, ela chorou em silêncio. Cada mês era uma nova esperança e uma nova decepção. O teste negativo, a ausência de sintomas, o olhar perdido. Ela sonhava em ser mãe. Sonhava em embalar um bebê nos braços, em ouvir alguém chamando mamãe pela primeira vez. Mas o tempo passava e nada acontecia. Os médicos diziam que era difícil, que talvez não desse certo. A família evitava o assunto, e os amigos, sem saber o que dizer, apenas sorriam com pena. Ela sorria de volta, mas por dentro sangrava. Quantas vezes ela fechou os olhos e sozinha em seu quarto implorou: Senhor, por que comigo? Quantas novenas ela começou sem conseguir terminar? Porque o cansaço da alma era maior que qualquer devoção? Quantas vezes ela tentou se conformar, dizendo para si mesma que talvez não fosse da vontade de Deus? Talvez você conheça essa sensação. Talvez você esteja vivendo algo parecido agora, e saiba que você não está sozinha. Foi no fundo do poço, quando tudo parecia ter perdido o sentido, que ela se lembrou de uma presença especial, de uma mãe que nunca abandona os filhos, de uma mãe que sabe das dores mais escondidas, dos pedidos que o coração mal consegue pronunciar. Nossa Senhora Aparecida. Ela não fez promessas, não exigiu condições, não pediu provas, apenas se aproximou com simplicidade e rezou com toda a alma. Nossa Senhora Aparecida, me ajude a engravidar. Intercede por mim junto a Jesus. Aquela oração não foi como as outras. Não foi um pedido qualquer. Foi um grito da alma, clama, de fé misturado com lágrimas. Uma entrega completa. Ela já tinha tentado de tudo, menos isso. Entregar sua dor nas mãos da mãe de Jesus. E quando ela fez isso, algo começou a mudar. Não foi de fora para dentro. Foi de dentro para fora. Paz, silêncio, esperança. Uma confiança inexplicável tomou conta do seu coração. Você já passou por isso? Já viveu aquele momento em que, mesmo sem ver nada acontecer, sente que Deus está agindo em silêncio? Que Maria, como boa mãe, está levando teu pedido até o coração do filho? É sobre isso que vamos falar neste vídeo. Sobre uma história real, comovente, que revela o poder da intercessão de Nossa Senhora Aparecida em uma das dores mais íntimas da alma feminina: o desejo de ser mãe. Prepare o coração, porque nos próximos minutos você vai conhecer o que aconteceu depois daquela oração e como a fé, quando colocada nas mãos da mãe, pode mover montanhas. Nos próximos minutos você vai conhecer o que aconteceu depois daquela oração e como a fé, quando colocada nas mãos da mãe, pode mover montanhas. E antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa bem do fundo do coração. Você já viveu um momento assim? Já sentiu que tudo estava perdido, até se lembrar de que existe uma mãe no céu que escuta até os silêncios do nosso coração? Se esse assunto faz sentido para você, se tocou alguma parte da sua história, eu te convido a deixar aqui nos comentários o que mais mexeu com você até agora. Pode ser um desabafo, um pedido de oração, ou o Eite mesmo. Obrigado por essa mensagem ter chegado até você hoje. A sua participação aqui é muito mais do que um número. Ela é sinal de que essa corrente de fé está viva, se espalhando, tecando vidas. Quando você comenta, curte e se inscreve, tá ajudando não só esse canal a crescer, tá ajudando essa mensagem de esperança a alcançar outros corações que também estão precisando de uma palavra de fé. Então, se de alguma forma essa história já te emocionou ou te fez lembrar do quanto Maria cuida da gente, clica no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso faz toda a diferença. É assim que a gente constrói juntos esse espaço de oração, partilha e fé verdadeira. E agora, vamos continuar, porque o que aconteceu com ela depois daquela oração vai aquecer o seu coração. O nome dela era Clara, uma mulher simples, de sorriso doce, daquelas que falam com o olhar antes mesmo de abrir a boca. Casada há 7 anos, ela e o marido sempre sonharam em formar uma família grande. Desde o início do casamento, os dois tinham aquele brilho nos olhos de quem já imaginava o quarto do bebê. O nome do primeiro filho, os domingos com cheirinho de bolo e bagunça de criança na sala. Mas o tempo passou e o que era sonho foi se tornando silêncio. Clara não cruzou os braços. Ela tentou, procurou médicos, fez exames, passou por ultrassons, hormônios, tentativas programadas, tentou até se convencer de que precisava relaxar. Mas por dentro a espera doía. Cada negativo era como uma pequena morte. Era difícil esconder a tristeza quando alguém perguntava com a melhor das intenções:
E aí? O bebê vem quando? Mal sabiam que ela já estava tentando há tanto tempo. Mal sabiam do impacto que essa pergunta causava. Mesmo com toda a dor, Clara nunca perdeu a fé. Mas a fé dela, naquele período, parecia silenciosa. Ela continuava rezando, mas o coração pesava. Será que Deus me esqueceu? Essa frase, apesar de não dita em voz alta, martelava na mente. E era ali, no bastidor da vida, quando ninguém mais via, que as lágrimas caíam com mais força. O marido tentava ser forte por ela, mas também sentia. Eles se amavam profundamente, mas o vazio deixado por aquele não repetido, mês após mês, começou a afetar até a leveza do relacionamento. Clara não entendia. Era uma boa pessoa, amava a Deus, cuidava dos outros, rezava. Qual era a lógica de tanto esforço sem resultado? Por que o ventre não se abria, mesmo com tanta esperança? Às vezes ela se pegava observando grávidas na rua, sorrindo para bebês desconhecidos em supermercados e perguntando para si mesma se um dia teria aquele privilégio. Esse conflito entre o desejo profundo e o silêncio da espera mexia com todo o corpo, alma, mentalidade, até mesmo com a forma como ela enxergava a própria identidade. Foi justamente nesse momento de escuridão interna que Clara começou a entender que, às vezes, antes de acontecer fora, o milagre precisa acontecer por dentro. A transformação não começou com um exame positivo. Começou com uma decisão em entregar o controle. E essa entrega não veio com facilidade. Foi um processo de rasgar o coração, de rever a própria fé, de reconhecer que, embora confiasse em Deus, ainda não tinha se deixado conduzir por Ele por completo. Ela percebeu que não era só sobre engravidar, era sobre confiar de verdade. Era sobre se permitir ser conduzida mesmo sem entender o caminho. E foi aí, nesse ponto da jornada, que a lembrança da mãe apareceu. Não como um ritual, mas como uma presença. Clara sentiu que era hora de fazer diferente. Não pedir com ansiedade, mas confiar com amor. E foi então que ela se aproximou de Nossa Senhora Aparecida com uma nova postura. Não para exigir, mas não para cobrar respostas, mas para confiar no tempo certo. Comenta aí, tô nessa jornada também. Se você se reconheceu nesse trecho, ou se algo tocou o seu coração de forma especial, a espera tem um jeito silencioso de ferir. Não grita, não escandaliza, não aparece nas redes sociais. Ela se instala devagar nos pequenos detalhes do cotidiano. Está no olhar perdido de quem segura uma roupa de bebê numa loja, mas a devolve para o cabide fingindo que nem queria tanto. Está no sorriso amarelo quando uma amiga anuncia uma nova gravidez. Enquanto por dentro o coração sussurra: por que não eu? A dor da espera pela maternidade é daquelas que o mundo raramente compreende. Só Deus vê de verdade. Clara vivia um conflito silencioso entre a esperança e a frustração. Por fora sorria, demonstrava força e participava da alegria dos outros. Mas por dentro carregava a dor de um sonho não realizado. Ser mãe. Em cada gesto, em cada situação envolvendo crianças, a lembrança da sua própria espera machucava. On the maze, entre lágrimas e orações silenciosas, ela se perguntava se seu corpo havia falhado ou se Deus realmente a estava ouvindo. Seu maior desejo era simples e puro: gerar uma vida, viver a maternidade que tanto pedia em oração. O impacto dessa espera começou a tocar outras áreas. Sua mentalidade, por exemplo, começou a se fechar. O coração antes aberto à fé foi se tornando desconfiado. E mesmo mantendo a aparência de devoção, ela já não sentia aquela conexão profunda com o divino. A verdade oculta por trás dos seus gestos estava ali. Um medo sutil de não ser escolhida. Um receio de estar sendo punida por algo que nem sabia o que era. Era como se cada mês sem resposta fosse mais um tijolo erguido entre ela e Deus. Mas, no meio dessa dor, algo também crescia sem que Clara percebesse. Resistência. Ela estava sendo forjada. Não por castigo, mas por amor. Existia uma revelação escondida por trás daquele sofrimento. Clara estava sendo preparada, não apenas para gerar uma vida no ventre, mas para gerar fé, maturidade e entrega. Torador. Tem bastidores. E nos bastidores da espera, Deus estava moldando algo invisível, mais profundo. Clara ainda não sabia, mas seu coração estava sendo dilatado para receber algo muito maior do que ela imaginava. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque é justamente no momento em que a alma parece mais frágil que a mãe entra em cena com sua ternura e força. Foi nessa travessia entre o querer e o confiar que Clara começou a entender que não precisava caminhar sozinha. E é aqui que a história dela começa a se transformar de forma surpreendente. Comenta aí, isso faz sentido pra mim. Se você já sentiu na pele o peso da espera, ou se essa história está tocando algo aí dentro. O dia em que Clara pensou em desistir não foi marcado por nenhum acontecimento dramático. Não teve uma briga, uma notícia devastadora ou algo grandioso. Foi uma manhã comum, em que ela simplesmente acordou, vazia,
O corpo se levantou, mas a alma ficou nu. Tracy, ela se arrastou pela casa em silêncio, fingindo normalidade. Lavou a louça, ver o Osho. Respondeu mensagens. Mas dentro dela, tudo estava desmoronando. A espera tinha virado um buraco fundo, escuro, onde nem mesmo a luz da fé parecia entrar. Clara estava no limite do cansaço emocional e espiritual. Sentia-se vazia, sem forças até para rezar, vivendo no automático, dominada pela sensação de fracasso diante do sonho de ser mãe. Pensou em desistir, acreditando que talvez a maternidade não fosse para ela. Mas, no meio desse desânimo, um pequeno detalhe mudou tudo. Ao encontrar o antigo terço da avó, guardado há anos, algo dentro dela despertou. Pela primeira vez em muito tempo, ela deixou de lutar sozinha e se reconheceu como uma filha que precisava de acolhimento e esperança. Clara segurou aquele terço com força, levou até o peito e chorou. Chorou como não fazia há meses. Não foi um choro de revolta, foi um choro de entrega, de rendição. Ali, no meio da cozinha, ajoelhada no chão frio, ela olhou para a imagem da mãe Aparecida pendurada na parede e disse com voz trêmula: "Me ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Me acolhe. Fala por mim." Foi um clamor silencioso, mas tão profundo que o céu inteiro pareceu ouvir. Não houve visão, nem milagre instantâneo, mas houve paz. Uma paz que ela não sentia há muito tempo. Como se finalmente tivesse tirado um peso das costas. Não precisava mais carregar tudo sozinha. Ela lembrou que Maria nunca abandona os filhos. E isso mudou tudo. Não por fora, mas por dentro. Uma nova decisão nascia ali. Não seria mais uma busca por resultados, mas uma jornada de confiança. A partir daquele momento, Clara se permitiria ser conduzida. A maternidade não era mais uma cobrança, era uma promessa guardada nas mãos de Deus e entregue ao cuidado da mãe. Que Clara viveu a partir dessa entrega revela uma força que muitas vezes está adormecida em nós. Há momentos em que precisamos parar de lutar com as próprias mãos para abrir espaço ao agir de Deus. E foi exatamente isso que começou a transformar a história dela de dentro para fora. Comenta aí, eu confio nas mãos de Deus. Se essa entrega também faz parte da sua jornada, Clara. Após um dia difícil e transformador, tomou uma decisão silenciosa de buscar algo mais profundo. Sem contar a ninguém, partiu sozinha rumo ao santuário de Nossa Senhora Aparecida, busca do consolo, direção ou apenas acolhimento. Diferente das vezes anteriores, foi com um coração aberto, guiada por uma necessidade íntima. A viagem foi marcada por silêncio e reflexão. Ao chegar, Clara entrou no templo com respeito e emoção, sentindo que aquele não era apenas um passeio, mas um verdadeiro encontro espiritual. Ela se aproximou da imagem de Nossa Senhora Aparecida, como uma filha que volta para casa depois de muito tempo. Não havia roteiro, nem oração decorada. Ela apenas se ajoelhou, segurou o terço e desabou. As lágrimas vieram antes das palavras. Depois, quase como um sussurro com a voz embargada, disse: "Minha mãezinha do céu, me ajuda a engravidar. Intercede por mim junto ao teu filho Jesus. Eu não sei mais o que fazer, mas sei que a senhora pode falar por mim." Foi ali, naquele resto de fé despretensioso, que algo dentro dela se moveu. Não houve luz diferente no céu, nem vozes celestiais, mas houve um calor estranho e bom, como se os braços da mãe tivessem realmente a acolhido. Uma presença doce, invisível e real. Clara não conseguia explicar. Só sabia que não estava mais sozinha. Ela sentiu que sua dor tinha sido entregue, que sua oração tinha sido escutada por alguém que entende de silêncio, de espera, de cruz. E mais do que isso, por alguém que conhece o coração do filho. Naquele instante, Clara não pediu mais nada. Não exigiu prazos, não esperou sinais, apenas corou. Chorou tudo o que tinha segurado por meses. E saiu dali mais leve, mais inteira. A dor ainda existia, mas agora havia algo novo. Paz, a certeza de que Deus sabia e que Maria cuidaria. A partir daquele momento, Clara começou a olhar para a vida com outro olhar. Nada havia mudado por fora, mas por dentro. Tudo estava sendo transformado. O que acontece com a alma de quem se entrega assim, de forma sincera e rendida, é algo que nem sempre dá para colocar em palavras menos. Mas o coração sente. A intercessão de Maria não é mágica, é amor. E esse amor tem o poder de abrir caminhos onde antes só existia desespero. Comenta aí, Maria. Cuida de mim também. Se você já se sentiu tocado por essa presença silenciosa, mas poderosa da mãe que intercede por nós, Clara voltou para casa com o coração ainda batendo devagar, como se estivesse tentando se acostumar com aquela paz que fazia tempo que não sentia. Tudo ao redor parecia igual. A casa, a rotina, os compromissos. Mas por dentro, ela já não era a mesma. Algo nela havia se quebrado sim, mas para que outra coisa mais forte, mais profunda, pudesse nascer. À noite, depois de um dia silencioso e cheio de reflexões,
Ela entrou no quarto, apagou as luzes e ficou ali, no escuro, sentada na beira da cama com o terço nas mãos. Olhou para a imagem de Nossa Senhora Aparecida que ficava em cima da cômoda e sentiu o mesmo impulso do santuário. Mas dessa vez, com tudo o que tinha, não era mais uma oração por costume, nem um pedido mecânico, nem uma fórmula repetida. Era algo que vinha de um lugar que nem ela sabia explicar. Com as mãos sobre o coração e os olhos fechados, Clara respirou fundo e sussurrou, como quem confidencia um segredo a uma amiga íntima. Mãe, eu não tenho mais forças para lutar sozinha. Eu coloco tudo nas suas mãos. Minha dor, meu sonho, minha espera, tudo é teu. Se for da vontade de Deus, me ajuda a engravidar. Mas se não for, me ajuda a aceitar e viver em paz. Fala com Jesus por mim, do jeitinho que só a senhora sabe. Naquele momento não havia resistência, não havia revolta, não havia mais pressa. O que existia ali era entrega. Clara não sabia o que o amanhã traria, mas sabia que não queria mais carregar aquele fardo sozinha. E foi nessa entrega total que sua oração ganhou força. Porque uma oração não é poderosa pelas palavras em si, mas pelo coração que a sustenta, pela intenção sincera de quem reza. E Clara estava, de fato, com o coração no diante do céu. Ela não esperava milagres instantâneos, nem respostas imediatas, mas pela primeira vez em muito tempo, dormiu com leveza. A oração tinha sido mais do que um pedido. Foi uma decisão de mudar a forma como enfrentava tudo aquilo. Foi um gesto de coragem, de rendição, de transformação interior. Aí é que muitas vezes passa despercebido, menos a verdadeira mudança começa muito antes do milagre se manifestar. Começa dentro da gente. Quando escolhemos confiar mesmo sem ver, quando deixamos de tentar controlar tudo e simplesmente nos colocamos nas mãos de aquele que sabe exatamente o que faz, o que acontece no coração depois de uma oração assim, não é apenas espiritual, é também emocional, humano, concreto. Clara estava prestes a viver algo que ela mesma jamais teria imaginado, mas tudo começou naquele instante, quando decidiu confiar de verdade. Escreve aí. Eu entrego tudo nas mãos de Maria. Se você também sente que chegou o momento de soltar o peso e confiar com o coração inteiro. Nos dias que seguiram aquela oração, Clara percebeu que algo havia mudado, mesmo que externamente tudo parecesse igual. A rotina continuava a mesma, os compromissos, os horários, os silêncios, mas havia um detalhe novo, quase invisível, que fazia toda a diferença. A paz. Uma paz serena que não gritava nem exigia explicações, mas que preenchia os espaços antes tomados pela angústia. Ela não sabia explicar ao certo de onde vinha, mas sabia que era real. Não era ausência de dor, mas presença de confiança. O mais surpreendente foi perceber que, mesmo sem ter recebido ainda aquilo que mais desejava, o coração de Clara já não carregava o mesmo peso. Aquele nó que morava no peito havia se desfeito, e pela primeira vez em muito tempo ela se viu sorrindo com sinceridade. Não porque o milagre tinha acontecido, mas porque algo dentro dela havia sido restaurado. Era como se a alma tivesse voltado ao seu eixo. A oração que fizera não ficou apenas no ar, ela tinha atravessado os céus e voltado em forma de certeza, você foi ouvida. Essa é uma das maiores revelações da vida espiritual. Nem sempre a resposta de Deus vem com sinais visíveis logo de cara. Às vezes a primeira resposta que Ele nos dá é essa paz interior, esse sinal silencioso de que Ele está cuidando, de que Maria já levou nosso pedido ao coração do Filho. E quando a gente se abre de verdade para esse tipo de confiança, tudo começa a mudar, menos a forma como olhamos para os dias, como lidamos com os desafios, como enfrentamos a espera clara. Entendeu que confiar não era se acomodar, nem fingir que nada importa. Confiar era continuar vivendo com fé, mesmo sem saber o que viria. Era uma decisão diária de não alimentar o medo, mas de cultivar a esperança. Foi nesse ponto da jornada que a mentalidade dela se transformou. Antes, ela vivia esperando o milagre acontecer para então se sentir bem. Agora ela havia descoberto que podia se sentir em paz antes mesmo da graça chegar. E isso, por si só, já era um milagre acontecendo por dentro. Esse tipo de transformação ela é profunda. Não vem de fora, não depende das circunstâncias. Vem da alma que aprendeu a se apoiar em algo maior. E o mais bonito é que quando Maria entra na história, ela não só consola menos, ela prepara. Clara ainda não sabia o que Deus faria, mas sabia que sua oração estava nas mãos da mãe. E isso era tudo o que ela precisava. Quando a alma encontra essa paz, ela também se abre para reconhecer os sinais sutis da ação divina, menos e foi exatamente isso que começou a acontecer na vida de Clara, de forma inesperada e transformadora. Comenta aí, eu confio. Mesmo sem entender, se você já viveu esse tipo de paz no meio da sua própria espera,
Após seu despertar interior, Clara passou a enxergar a vida com novos olhos. Detalhes antes ignorados ganharam significado, e até o silêncio tornou-se reconfortante. Ela sentia que algo maior estava agindo discretamente em sua vida. Sua mentalidade mudou profundamente, menos ao invés de focar no que faltava, passou a valorizar o aprendizado. Clara entendeu que antes de conceder a bênção, Deus estava preparando seu coração para recebê-la. Com isso, sua esperança deixou de ser apenas desejo e se tornou uma escolha consciente de fé e confiança. Foi num desses dias comuns, entre um café da manhã e uma ida rápida à farmácia, que tudo aconteceu. Clara já vinha sentindo algumas mudanças físicas, mas não queria criar expectativas. Afinal, quantas vezes ela já tinha se iludido antes? Quantas vezes aquele mesmo teste tinha dado negativo? Mas havia algo diferente naquele dia. Não era só um pressentimento, era uma convicção silenciosa que nascia junto com cada batida do coração. Com as mãos trêmulas, ela abriu a embalagem do teste de gravidez. Enquanto esperava o resultado, orações silenciosas brotavam em sua mente, como uma conversa íntima, com Deus e com Nossa Senhora Aparecida. Foram minutos que pareceram horas. E então, 2 linhas. Clara precisou olhar mais de uma vez para ter certeza. Era real. O exame tinha dado positivo. Ela caiu de joelhos no chão do banheiro, com lágrimas escorrendo, misturando emoção, gratidão e aquele velho medo de se permitir acreditar. Mas naquele instante, era impossível negar. A vida estava florescendo. Dentro, um milagre estava acontecendo ali, no meio da sua história. Não era só uma resposta, era uma revelação de amor. Aquele pedido que ela tinha colocado nas mãos de Maria, com tanto choro e esperança, finalmente tinha chegado ao coração do filho. A sensação era de que o céu inteiro sorria com ela. Mas junto com a alegria veio também um sentimento de responsabilidade imensa. Como se Deus estivesse dizendo: confiei a você esse presente. Agora cuida dele. E foi assim, com o coração ainda acelerado e as lágrimas secando no rosto, que Clara percebeu que aquela resposta tão aguardada não era um ponto final, era o começo de uma nova jornada. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque quando o milagre acontece, ele não só transforma a realidade exterior, ele também mexe com tudo o que está dentro da gente, trazendo à tona emoções, inseguranças e revelações que a gente nem imaginava ter. Comenta aí. Eu ainda acredito em milagres, se esse tipo de transformação também faz sentido para você. Clara sabia que aquela nova etapa da vida traria desafios, mas Tam ama. Carregava uma certeza que nunca tinha sentido antes. Ela não estava sozinha. Era impossível olhar para aquele teste de gravidez positivo e não lembrar de cada oração feita com lágrimas, de cada madrugada de conversa silenciosa com Deus e de cada súplica colocada aos pés de Nossa Senhora Aparecida. Era como eu sei. Naquele momento, todas as peças de um quebra-quebec emocional começassem a se encaixar. Mas havia uma verdade oculta que ela só agora começava a enxergar com clareza. O milagre que ela tanto esperou não foi uma resposta repentina. Foi um processo de transformação que começou muito antes daquele exame. Maria tinha feito o papel que só uma mãe sabe fazer: insistir, interceder, apresentar o pedido com amor e perseverança. Clara entendia agora que por trás de cada demora existia uma preparação invisível acontecendo. Era como se o céu estivesse movimentando os bastidores da vida dela, ajustando cada detalhe para que a bênção chegasse no tempo certo. Deus não entrega uma graça pela metade. Ele cuida dos detalhes, molda corações, fortalece a fé e só então revela aquilo que já estava sendo gerado, não apenas no corpo, mas também na alma. E foi nessa reflexão que Clara começou a perceber o impacto da intercessão de Maria. Não era apenas uma devoção distante ou uma oração mecânica. Era um relacionamento real, de filha para mãe, de alguém que sabe que pode confiar os seus maiores medos e os seus desejos mais profundos nas mãos de quem entende de dor, de espera e de milagres. Maria não faz milagres, mas ela pede, ela intercede. Ela insiste como mãe. Ela leva nossas dores até o coração de Jesus, com a certeza de que o Filho nunca nega um pedido feito por ela. Essa consciência trouxe para Clara uma mudança de mentalidade. Ela deixou de olhar para os atrasos da vida como castigos e passou a enxergar como fases de construção. Cada lágrima derramada foi como uma semente. E agora, ela começava a ver os frutos brotando. A fé dela não era mais baseada apenas no resultado, mas na confiança de que Deus trabalha até quando parece estar em silêncio. A transformação mais bonita não foi o positivo no exame, foi o crescimento espiritual que aconteceu durante todo aquele caminho. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque entender o papel de Maria como intercessora é só o começo. Existe um impacto muito maior acontecendo nos bastidores, algo que envolve não apenas a graça recebida, mas o propósito que vem junto com ela.
Comenta aí. Maria cuida de mim, se você também acredita nessa força de intercessão, que transforma o impossível em realidade. Clara sabia que aquele milagre não era apenas um presente. Era também um convite, um chamado claro para viver a fé de uma forma ainda mais profunda, mais entregue, mais real. A cada dia que passava, ela entendia que aquela resposta que tanto esperou não tinha vindo só para preencher um vazio, mas para revelar uma verdade que estava ali o tempo todo. Deus nunca parou de ouvir. Maria nunca deixou de interceder. Olhando para trás, ela conseguia enxergar os bastidores daquela jornada com mais clareza. Os momentos de silêncio não foram abandono, foram preparo. As noites de choro não foram em vão, foram sementes de transformação. E agora, com a vida crescendo dentro dela, Clara sentia que uma nova missão nascia junto: testemunhar, contar para outras pessoas que, mesmo quando tudo parece parado, existe um movimento invisível acontecendo, guiado pelas mãos da mãe e pelo coração do filho. Foi por isso que ela decidiu fazer da oração um hábito ainda mais presente, não só para agradecer, mas para continuar fortalecendo essa confiança que agora era parte da sua identidade. Cada terço rezado, cada palavra dita com fé, era como colocar mais uma pedra de sustentação nessa nova fase da vida. Clara entendia que os desafios não acabariam. A vida real continuava. Mas agora, ela tinha uma certeza que ninguém podia tirar. A Nossa Senhora Aparecida tinha caminhado com ela até ali e continuaria caminhando, e é nesse ponto que eu quero te fazer um convite. Se você também está esperando por um milagre, se o seu coração carrega aquele pedido que parece impossível, não desista. Não deixe que o medo ou a dúvida te roubem a esperança. Reze com fé, entregue nas mãos de Maria, essa mãe que não se cansa de apresentar as nossas dores ao coração de Jesus. Mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, saiba que existe um propósito sendo construído aí dentro. E quando chegar o tempo certo, você vai olhar para trás assim, como Clara, e vai entender que cada lágrima, cada oração, cada espera fez parte de um plano de amor muito maior do que você imaginava. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe uma força escondida no ato de rezar, algo que transforma, que levanta, que sustenta, mesmo nos dias mais difíceis. Escreve aí. Eu continuo acreditando. Se você também está nessa jornada de fé e confiança, se você ficou comigo até aqui, é porque essa mensagem fez sentido para você de alguma forma, e isso me deixa muito feliz. A gente sabe que falar de fé, de oração e de esperança não é só sobre ouvir, é sobre sentir, refletir e principalmente viver tudo isso no dia a dia. Então, se esse conteúdo tocou o seu coração, já deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar levando essa mensagem para mais pessoas que também estão precisando desse abraço espiritual. Se você ainda não está inscrito, aqui aproveita e se inscreve. Assim você não perde os próximos vídeos. Sempre tem um conteúdo novo, feito com carinho para fortalecer a sua fé e te ajudar nessa caminhada. E se você chegou até o final, comenta aí. Eu creio no poder da oração, só para eu saber que você ficou até aqui e que estamos juntos nessa jornada. E olha, tem um vídeo aqui do lado que complementa tudo o que a gente falou hoje. Clica nele e continua comigo por lá. Te espero no próximo.